Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bora iniciar aí, gente? Vamos lá? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, Juliana. Então, é o seguinte, vamos dar início aqui. Vou começar falando sobre a nossa prova, né? Nós tivemos aí alguns contratempos que aconteceram, mas foi em razão do sistema mesmo. Não sei o que aconteceu, que foi enviado aí umas respostas para vocês no dia da prova. E coincidiu também de ser no dia que eu não podia estar aqui, né, presente com vocês, que eu estava no hospital. E aí, enfim, mas nada que não possa ser resolvido. Quem já me conhece aí, quem já trabalhou comigo, sabe como é que funciona, né? Os problemas acontecem, os problemas que acontecem serão resolvidos. Isso aí, entre a gente, não tem esse problema. Eu sempre procuro trazer as coisas de forma clara, objetiva e justa, para que não haja qualquer tipo de questionamento. Tá certo? O fato é que, independentemente de qualquer situação, as notas foram boas, né? Querendo ou não, acho que até meio que ajudou aí a quem estava fazendo a prova. E pode-se dizer que 99% dos alunos ficaram com média excelente, né? Então, vamos começar aqui falando sobre as questões. Na questão 1, nós temos aí o auditor fuxiqueiro foi indicado para executar o trabalho referente ao assunto que foge à sua alçada de conhecimento. Nesse caso, deverá aceitar sua indicação, buscar conhecimento necessário para executar o trabalho, solicitar colaboração do profissional ou não poderá recusar sua indicação ou declinar de sua indicação, certo? Então, a resposta certa era declinar da sua indicação, e 96% dos alunos acertaram essa questão. Ok? Então, a questão que foi bastante, a gente comentou, né, bastante sobre isso também, sobre essa questão da ética, né, do perfil do auditor. Quando o auditor não se sente preparado para fazer auditoria, ele deve realmente declinar, né, e recusar o trabalho. Aí. Pessoal, só um momentinho aí. 30 segundos, só para eu resolver um negócio aqui do lado. Aqui. Ok, então, alguma dúvida aqui nessa questão, pessoal? Não, é isso mesmo. Na questão 2, nós temos aí uma auditoria que opinou pela regularidade das contas analisadas. Aí nós temos as opções, né? Certifica os atos dos responsáveis, exime os envolvidos na auditoria de possíveis responsabilidades, garante a continuidade dos resultados da entidade, confirma que a contabilidade geral das contas foi executada e sem irregularidades, e todas as questões anteriores estão incorretas. Então, na verdade, o papel da auditoria não é certificar ato de ninguém, não é eximir possíveis responsáveis em razão de suas irregularidades, não é garantir a continuidade dos resultados da entidade, e também não é de confirmar que a contabilidade foi executada sem qualquer tipo de irregularidade, certo? Esses verbos, né, certificar, eximir, garantir, confirmar, não cabem aí ao trabalho da auditoria. Nós já vimos isso aí, né? A auditoria, ela é opinativa,
e ela não pode, de forma nenhuma, ser utilizada para garantir, certificar, eximir, né, qualquer tipo de situação que seja. Então, nesse caso aí, nós temos que todas as questões anteriores estão incorretas, certo? E aí temos que 88% aqui dos alunos, 22 alunos, acertaram a questão, né? Então, na primeira questão, 96% acertou, na segunda, 88%. Na questão 3, em relação aos seus objetivos gerais, pode-se afirmar que auditar é testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial, traduz-se na emissão de uma opinião sobre as atividades verificadas, não se limita a aspectos contábeis e é uma atividade crítica. Essa questão 3, nós temos aí que 100% dos alunos acertaram, né? 100% dos 25 alunos que fizeram a prova acertaram a questão. Então, todos acertaram essa questão. Na questão 4, nós temos aí, avalia as seguintes sentenças. Informações circularizadas podem se tornar evidências. 2, a realização de cálculos é uma forma de compor uma evidência. E 3, os custos para a produção de evidência não devem ser levados em consideração durante os trabalhos de auditoria. E aí, sobre essas sentenças, é correto afirmar que todas estão corretas? Não, né? A questão 3, afirmativa 3, os custos para a produção de uma evidência não deve ser levado em consideração, óbvio que deve ser levado em consideração. Então, nós não temos aí todas as questões, todas as afirmativas corretas, apenas 1 e 3 corretas, então não, porque 3 está incorreta, apenas 1 e 2 estão corretas, certo? Então, informações circularizadas podem sim se transformar em evidências, e a realização de cálculos é uma forma também de compor uma evidência, certo? Verificação de cálculo. Então, nós temos aí que 92% dos alunos acertaram essa questão. Na questão 5, uma evidência de auditoria que tenha sido obtida, comprovando-se a existência real de instalações, imóveis ou equipamentos, é denominada uma evidência física, certo? Uma evidência física. Então, nós temos aí um acerto de 60%, os alunos acertaram, e aí foi o que eu pedi para vocês, aí teve algumas pessoas que marcaram da inspeção, né, mas inspeção não é uma evidência, inspeção é uma técnica, certo? Então, não poderia ser marcada aqui nessa questão. Na questão 6, no decorrer de seus trabalhos, as auditoras Kissy e Anne encontraram indícios de fraude tributária na empresa KKK Limitada. Nesse caso, elas devem formalizar uma denúncia às autoridades tributárias. 2, conversar com os envolvidos sobre a fraude. 3, buscar evidência que comprova a fraude. 4, manter o sigilo e guardar a informação, pois não faz parte do trabalho do auditor investigar fraudes. E 5, informar o fato ao coordenador dos trabalhos para que ele indique o caminho a ser seguido. Aí nessa questão eu admiti 2 respostas, porque na correção, realmente, a gente marcou que seria a 3 e a 5, né? E na prova, estava marcando, tá correto, no gabarito que eu tinha passado, né? Somente a 5 estava correto. Então, houve um erro na hora de fazer o gabarito. E aí, como eu já tinha passado o gabarito, eu deixei, não quis polemizar, deixei a B também como correto e admiti as 2 como corretas. Então, nesse caso aqui, ó, 100% dos alunos acertaram, porque 60% marcou a D e 40% marcou a B. Então, todos acertaram essa questão. E na questão 7, num relatório de auditoria, os achados devem responder parcialmente aos objetivos, questões de auditoria, ter relação com as questões de auditoria e respondê-las, demonstrar as fraudes existentes, certificar os atos da gestão e ser baseadas em indícios. Então, nós temos aí que os achados devem ter relação com as questões de auditoria e devem respondê-las, né? Inclusive, quando a gente fez lá aquele
aquele relatório, o último relatório que nós fizemos, nós trabalhamos bem essa questão aí de achados, e isso ficou bem evidente no momento que a gente fez a construção do relatório, de que nós teríamos que responder todas as questões de auditoria através desses achados, certo? Nessa questão, a resposta certa B, e nós tivemos um acerto aqui de 88%, certo? 88% dos alunos acertaram a questão. Beleza? Então, tendo em vista que todos foram razoavelmente muito bem, né? A única questão aqui que houve um percentual abaixo de, fora da curva de 90%, foi a questão 5. Mas as demais questões todas, 100%, 90%, né, 96%, e o próximo de 90%. De forma que nós acabamos que ficamos com 99% dos alunos, né, ficaram com nota acima de 7. Aí. Na verdade, a maioria ficou com nota bem próxima, né, de 8, 9 ou 10, certo? E apenas um aluno, eu acho, ficou com média abaixo de 7. Por isso que eu nem... hoje, alguns achavam que eu ia fazer o mesmo esquema que eu fiz com as disciplinas anteriores, que eu ministro, né, da segunda e terça-feira. Só que nessas disciplinas de noções atuariais e de análise de demonstrações, eu tive mais alunos com média abaixo de 7, e aí eu trabalhei com esses alunos aí nesses 2 dias, de forma a buscar a recuperação desses alunos. Como aqui nós tivemos apenas um aluno, com média abaixo, não fazia sentido eu ficar aqui apenas com um aluno, né? Eu passo uma atividade para ele, até porque não sei nem se ele vai estar presente hoje. Enfim, então, é algo normal hoje. Estou fazendo um comentário aqui da prova, né, para a gente não passar batido em relação a isso. E aí, eu abro aí para vocês, caso vocês queiram fazer qualquer tipo de comentário também, que acharem pertinente. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Ok, então, sendo assim, vamos dar prosseguimento, então. Vamos falar sobre coisas novas, ou não tão novas assim, mas coisas que são necessárias, né, para a gente dar continuidade aí nesse segundo bimestre. Então, damos aqui agora, iniciado aqui o nosso segundo bimestre. Postei para vocês no Moodle uns slides, não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu puxar aqui. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, nós vamos entrar agora em uma parte da disciplina, onde nós vamos tratar de tributos, certo? Tendo em vista que a disciplina ela é auditoria tributária, né? Eu dividi aí
essa disciplina, esse semestre, em duas partes. A primeira parte, primeiro trimestre, como eu falei para vocês, eu queria trazer fundamentação sobre como se fazer a auditoria, né, a forma de se fazer a auditoria, a postura, as ferramentas, como se elaborar um relatório, certo? Então, é importantíssimo o auditor ele ter essa consciência do processo, né, como ele funciona. E, obviamente, que também é necessário que o auditor ele tenha os conhecimentos técnicos para que ele possa fazer as devidas análises e comparações, certo? Então, subsídio para se tornar também um bom profissional de auditoria é ter um arcabouço teórico, né, de conhecimento que traga aí a oportunidade de se fazer críticas, de se fazer análises, de se fazer interpretações. Então, não adianta se tentar fazer auditoria em cima daquilo que não se conhece, certo? Então, o auditor precisa ter conhecimento do objeto que ele vai auditar, beleza? Só um minutinho aí que meu cachorro está aqui, latindo para uma joaninha. Só um minutinho, pessoal. Muito bem. Então, a auditoria tributária, né, obviamente que trata de tributos, certo? Então, nós temos que conhecer aí formas de tributação, e a gente já viu isso em outras disciplinas, vocês já viram, acho que a maioria aqui, né, já deve ter visto aí em outras disciplinas, quais são as formas de tributação, né, quais são os regimes, e como isso é tratado dentro da contabilidade, ok? O fato é que nós precisamos entender como é que se faz a tributação dentro das entidades. E qual é o primeiro ponto de tributação dentro de uma entidade, dentro de uma empresa? É justamente o que? O lucro, né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente chega ao lucro da empresa? Como é que a gente apura esse lucro? Esse conhecimento é importante, porque ele é ponto de partida para os principais regimes de tributação, certo? Então, um conhecimento que se faz necessário, que é base de conhecimento, é saber como se fazer, como se elaborar uma demonstração de resultado de exercício, certo? Então, nós sabemos aí que o ponto primordial, né, e o primeiro ponto dentro de uma entidade é justamente obter receitas, certo? A obtenção de receitas. Essa obtenção de receita, ela vem combinada aí com a série de gastos que são necessários para se chegar a essa receita. Mas seria muito bom se as entidades conseguissem obter receitas sem a necessidade de fazer gastos. Mas é inevitável que se façam gastos, né? Esses gastos, eles são, na maioria dos casos, vistos como um investimento. Feito? E esse investimento, ele visa, obviamente, a obtenção de resultados que justifiquem os gastos. Feito? Então, a DRE, ela tem uma ligação justamente com essa situação, porque ela trata das receitas e também dos gastos, e o seu objetivo principal é a apuração do resultado, certo? Então, eu não vou falar nem em apuração de lucro, porque não necessariamente o lucro irá ocorrer. Nós temos que falar, como profissionais que somos, em apuração de resultado. Esse resultado
ele pode, sim, ser um lucro, pode vir a ser um lucro, mas nós sabemos que ele também pode vir a ser um prejuízo. Perfeito? Então, o lucro é a situação desejável e o prejuízo, ele ocorre em algumas situações. Trouxe para vocês, então, esse slide falando sobre DRE. E aí a gente vai falar, né, sobre a DRE. Vocês já viram, eu acho que todos vocês, né, já viram o que é uma DRE. Alguém aqui não sabe, nunca viu o que é uma demonstração de resultado de exercício? Hein, pessoal? Alguém aqui nunca teve contato com uma demonstração de resultado de exercício? Ou todos tiveram contato? Eu tive contato com a DRE. Eu falo contato dentro de sala de aula mesmo, né? Durante o curso. Certo? Não necessariamente. Quem teve no meio profissional, melhor ainda, mas não necessariamente as pessoas que estão aqui trabalham no meio, né? Então, mas, enfim, em algum momento, em alguma disciplina, teve contato aí sobre o que é uma DRE, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui, que isso vai, obviamente, ajudar no entendimento. Nós temos aí aqui a demonstração de resultado de exercício, evidencia de forma sintetizada a formação da situação líquida da empresa no final do exercício. Ou seja, realiza o confronto das receitas e despesas decorrentes das operações realizadas e qual foi o lucro ou prejuízo da empresa no período. Esse relatório é apresentado numa coluna de forma vertical, tendo como base o valor da receita bruta gerada pela empresa, deduzindo-se as despesas incorridas e necessárias, e ao final desse relatório sugerirá a formação do resultado líquido em determinado período, podendo gerar o lucro ou o prejuízo, certo? Então, nós temos aí uma demonstração que é verticalizada, vocês devem saber, então, eu trouxe aqui também, deixa eu até puxar logo aqui, nós vamos ter uma atividade, ao final aqui dessa explicação. Então, tá aqui. Nós temos aqui, ó, uma estrutura de DRE, certo? Então, como vocês podem ver, vocês já conhecem, né? É uma estrutura verticalizada, certo? Começa aqui com a receita operacional bruta, e termina com o resultado aqui, ó, que é o lucro ou prejuízo líquido do exercício, certo? Cabe salientar que, de acordo com o artigo 187, parágrafo 1º da Lei 6.404, essa demonstração contábil deverá ser apurada pelo regime de competência. Norma geral de contabilização, para todos os efeitos, as normas brasileiras de contabilidade elegem um regime de competência como o único parâmetro válido para a contabilização, portanto, de utilização compulsória no meio empresarial. A demonstração do resultado é a apresentação de forma organizada e conclusiva do resultado das atividades da pessoa jurídica obtidos durante o exercício social, tendo como maior objetivo demonstrar a formação da situação líquida no final do exercício, trazendo as seguintes informações. Todas as receitas, despesas, ganhos e perdas do exercício, independentemente de seus pagamentos ou recebimentos, já que esse relatório é apurado através do regime de competência, certo? Então, é bom lembrar que a DRE ela deve ser tratada pelo regime de competência, certo? É a norma geral que deve ser aplicada, e aí nós temos aí que, no caso do regime de competência, sejam para receitas ou despesas, nós vamos tratar sempre a informação pela sua ocorrência, independentemente do recebimento, no caso da receita, ou do dispêndio, né, do pagamento, no caso das despesas, dos gastos, ok? O que vale para a gente é
o fato ocorrido. Se a legislação fiscal permite que determinadas operações sejam tributadas pelo regime de caixa, isso não significa que a contabilidade deva obrigatoriamente seguir os seus ditames. Existem livros fiscais, como o livro de apuração, o livro real, LALUR, que permitem ajustes necessários e controle de tal tributação à margem da contabilidade. Então, o que significa isso, gente? Não confundir legislação fiscal com legislação contábil. São duas coisas distintas, ainda que elas se conversem, ainda que elas estejam interligadas, tá? Então, a legislação tributária, ela também é seguida, né? E ela permite exceções e permite ajustes que são necessários, porque se ela obriga, a gente precisa fazer isso, mas independentemente disso, a contabilidade ela vai seguir o ditame contábil, que as normas contábeis preceituam, tá certo? Então, a contabilidade não se altera em razão da legislação tributária. A contabilidade, ela segue a norma contábil. Tá claro? O que acontece é que nós temos aí situações onde nós precisamos utilizar determinados, não vou dizer nem artifício, mas determinados registros auxiliares que possibilitam aí fazer o cálculo de determinados tributos, né, determinados resultados, em face da exigência da legislação tributária, certo? Mas a contabilidade em si ela não vai se modificar em razão disso. Então, nós temos aí, né, os optantes pelo regime simples nacional ou lucro presumido, somente para o efeito de tributação, poderão optar pelo regime de caixa, certo? Então, algumas pessoas ficam às vezes com dúvida, mas a contabilidade não pode utilizar o regime de caixa. Não é a contabilidade que usa o regime de caixa. É a legislação tributária que permite que se faça a tributação por esse regime. A contabilidade, ela continua sendo feita pelo regime de competência, tá? Então, o fato da empresa optar por esse regime de caixa para efeito de tributação, não está eximindo essa empresa de fazer a contabilização da forma correta. Então, são duas coisas que devem ser vistas e tratadas separadamente, né? Ainda sobre o regime de competência, sobre o método de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos no quais eles ocorrem, né, independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Aquilo que a gente já falou anteriormente, isso permite que as transações sejam registradas nos livros contábeis e sejam apresentadas nas demonstrações financeiras do período no qual os bens ou serviços foram entregues ou executados ou recebidos. As demonstrações financeiras preparadas sobre o método da competência informam aos usuários não somente a respeito das transações passadas, que envolvem pagamentos e recebimentos de dinheiro, mas também das obrigações a serem pagas no futuro e dos recursos que representam dinheiro a ser recebido no futuro, certo? Então, falando-se sempre em competência, a gente vai estar sempre pensando aí em situações que podem ser situações ou do passado ou do futuro, né? O que vale mesmo é o fato de fazer. Em relação ao reconhecimento das receitas, nós temos aí que as receitas consideram-se realizadas nas transações com terceiros, quando esses efetuarem um pagamento, ou assumirem um compromisso firme de efetivá-lo, quer pela aquisição de bens pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por essas prestados, certo? Então, quando é que se faz o reconhecimento da receita? É quando nós temos essa situação, né, gente? Quando existe aí o pagamento ou a assunção de um compromisso de efetuar o pagamento por parte do comprador, certo? E esse pagamento ele tem que estar vinculado aí ou aquisição de bens ou aquisição de serviços, né? Serviços prestados pela entidade, certo? Então, com essas características aí, nós podemos fazer o reconhecimento da receita, ou seja, nós podemos fazer o registro
contábil dessa receita. As receitas consideram-se realizadas também quando a extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem um desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, certo? Então, óbvio, se nós estamos falando aqui de uma tratativa de balanço patrimonial, onde nós temos aí dois lados, né, um lado de ativo e um lado de passivo, e aí nós temos que lembrar que no momento em que se deixa de se existir um passivo qualquer, não houve uma contrapartida de igual valor no ativo, né, desaparecimento de um ativo que faça a compensação desse desaparecimento de passivo, é porque houve aí um acontecimento de uma receita, certo? Você deixa de pagar alguma coisa, você não tem que, posteriormente, não vai ser cobrado em razão disso, você acaba tendo um ganho aí nesse caso, né? Temos ainda, as receitas consideram-se realizadas pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. Também no recebimento efetivo de doações e subvenções, né, quando estas ocorrerem. Consideram-se incorridos os gastos quando deixar de existir o correspondente valor no ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro, pela diminuição ou extinção do valor econômico do ativo e pelo surgimento de um passivo sem um correspondente ativo, certo? Então, a gente só reconhece um gasto nessas situações aí, né? Dando continuidade ao entendimento, a demonstração do resultado é composta de dois elementos básicos e principais que demonstrarão confronto entre receitas realizadas e os custos e despesas incorridas. Ou seja, demonstrará, né, as alterações dos recursos econômicos, receitas e os dispêndios da pessoa jurídica, certo? Nós estamos falando aí, pessoal, basicamente, de dois elementos básicos, né? As receitas em confronto com os gastos. Esses gastos, eles podem ser classificados aí como custos ou como despesas, mas já sabemos aí, você já deve ter visto em outras disciplinas, né, que existem diferenças conceituais quando se trata da nomenclatura custo e da nomenclatura despesa. Então, podemos dizer aí, passando aí na composição da demonstração do resultado, que o primeiro ponto, né, a primeira informação que nós temos lá em cima na DRE, a primeira informação que aparece é a receita bruta, né? Então, representa um acréscimo de benefícios econômicos durante o exercício social, sob a forma de entrada de recursos, ou seja, através de aumento de dos ativos, bens e direitos, ou diminuição dos valores do passivo obrigações, que resultará no incremento do patrimônio líquido. Já as despesas representam a diminuição dos benefícios econômicos durante o exercício social sob a forma de saída dos seus recursos. Ou seja, podendo ser a redução dos seus ativos, bens e direitos, ou elevação do seu passivo obrigação. Resultará numa redução também do patrimônio líquido. Então, gente, tanto a receita como a despesa, elas têm essa potencialidade. Elas alteram o patrimônio líquido, certo? Então, é uma característica dessas duas categorias que nós temos aí, receitas e despesas, certo? É a alteração do patrimônio líquido, elas têm essa potencialidade, certo? Se elas não tiverem essa característica, elas não vão ser consideradas nem receita e nem despesa. Nesse sentido, a composição desse grupo de despesas é segmento das seguintes contas, né? Despesas operacionais, inclui as seguintes despesas: vendas gerais e administrativas, e despesas financeiras e outras despesas, certo? Então, aquelas despesas que se tem com juros bancários, né, com encargos financeiros, ou outras despesas que não estejam aí, não sejam nem despesa financeira e nem despesa operacional. Lembrando que, quando a gente fala de despesa operacional, a gente está falando daquela despesa que está vinculada ao objeto de negócio da empresa. Ok? Então, a contratação de vendedores, ela tem a ver com operação, tem a ver com o negócio da empresa, por isso ela é considerada uma despesa operacional,
certo? A contratação de auxiliares administrativos também tem a ver com a operacionalização do negócio, certo? Agora, a despesa que se paga em razão de juros incorridos, né, o não pagamento de determinadas obrigações, isso não é um gasto operacional, certo? Pelo contrário, o ideal é que a empresa nem precise fazer esse tipo de gasto, né? Mas caso ele venha a ocorrer, obviamente que acontece, né? A gente sabe que vai existir, ele vai ser considerado aí nesse grupo de despesas financeiras. Beleza? Até aí, tá tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, nós temos aí como primeira informação da demonstração de resultado a receita bruta. É composto pela receita total de vendas ou prestação de serviço no exercício social. Ou seja, representa o faturamento bruto, incluídos os tributos sobre a incidência, exceto o IPI ou qualquer outro tributo em que o vendedor seja mero depositário de tributo, certo? Então, aqueles tributos onde o contribuinte, né, o vendedor, no caso, ele não vai arcar com esse tributo, ele é apenas um depositário, ele vai apenas passar esse tributo para o governo, ele não vai ser considerado aí dentro da receita bruta. No geral, os demais tributos incidentes, eles são considerados aí dentro da receita bruta, certo? Então, aquele preço que se coloca ali no produto, que inclui ali também todos os custos que a empresa tem, inclusive com a tributação, certo? Então, isso é que nós chamamos de receita bruta. É o valor de venda do produto, né, ou do serviço prestado. Perfeito? Muita gente, às vezes, faz confusão com receita, entre receita e resultado, né, gente? Gente, receita e resultado eles estão em caminhos totalmente opostos, né? Quando se trata de DRE, a receita ela está na parte de cima, a primeira informação da DRE, e o resultado ele está no final. O resultado ele é aquilo que sobra para a empresa depois que se deduz todos os gastos relacionados ali ao negócio, né, em cima da receita que foi produzida, que no caso aqui seria essa receita bruta. Então, eu estou falando isso porque eu vejo isso frequentemente quando eu estou ministrando aula, aluno confundindo receita bruta com resultado bruto. Certo? São duas coisas totalmente diferentes. O resultado, ele como o próprio nome diz, né, proveniente de acontecimento entre dois elementos, né, no caso aqui da DRE, uma subtração da receita bruta e dos gastos, né, receita bruta entrando como soma, situação positiva, e os gastos como situação negativa. Esse resultado, ele é a diferença entre esses dois elementos. Então, não pode se confundir de forma alguma receita bruta com resultado. Beleza? Em relação aos tipos de receitas, nós temos aí, toda venda gera uma receita. Nós temos a receita operacional bruta, nós chamamos de ROB, certo? Que é a primeira informação. Nós temos aí também receitas financeiras, como eu já falei, que são receitas provenientes de encargos financeiros, né? Geralmente prestações, financiamentos que a empresa tem. Outras receitas operacionais que podem vir a ocorrer, que não sejam. Quando a gente fala de receita operacional bruta, a gente está falando da receita que está vinculada ao negócio da empresa, certo? Ou seja, é operacional. Então, aquilo que eu me proponho a vender e obtenho como receita. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, bens, né, máquinas, equipamentos que são colocados dentro da empresa para uso no dia a dia, e em algum momento eu resolvo vender um desses bens para trocar ou para me desfazer, enfim. Eu tinha lá uma sala de atendimento de clientes lá, sei lá, cliente descansar, tomar café, né, uma sala ali de convivência do cliente, e resolvo me desfazer daquela sala, né, e colocar ali um escritório. Eu vou lá e pego as coisas que tem na sala, televisão, sofá, né, filtro, geladeira, e vendo tudo. Não, vamos vender isso aqui,
e vou fazer outra coisa aqui. Posso fazer, né? Sou dono da empresa, fui lá, fiz isso. Obviamente que nessa venda aí, dependendo do valor que estava contabilizado, esses bens, eu posso ter, inclusive, o lucro, né? E vou obter aí receita na venda também. Então, essas outras receitas operacionais são essas situações, assim, que são situações esporádicas, certo? E outras receitas que... Desculpe, gente, eu falei de outras receitas operacionais e dei o exemplo de outras receitas. Esse que eu falei agora é o exemplo de outras receitas, tá? As outras receitas operacionais, né, são situações que estão vinculadas às operações da empresa, que não sejam propriamente a venda específica de um bem, certo? Então, por exemplo, a empresa ela pode ter algumas receitas secundárias, né, que estão aí vinculadas aí ao seu objeto de negócio, mas que não são, que tem a ver com aquilo que a empresa faz, né, nesse caso. Então, se a atividade da empresa for comprar e vender móveis, nós temos aí, na venda desses móveis, a receita operacional bruta. Se as vendas do ativo fixo são classificadas como outras receitas, né, nós temos aí, se você faz venda de ativo, como eu falei, máquinas, equipamentos, a gente vai colocar aí justamente nessa classificação. O que são outras receitas operacionais, né? Então, temos aí, por exemplo, a empresa tem um móvel que ela colocou ali para uso, certo? E aí ela pode estar ocupando ali, por exemplo, apenas uma parte desse móvel, certo? Esse móvel ele é operacional. Mas aí ela resolve, na parte que ela não está usando, sublocar para outra pessoa, para que ela monte outro negócio lá. Não interessa, né? Alugou lá para um terceiro, certo? Então, aquele prédio ali é um prédio que serve aos interesses operacionais, ele está gerando uma receita ali, que não é uma receita propriamente da venda do produto da empresa, certo? As outras receitas operacionais que nós podemos ter aqui, no caso, seria um investimento que a empresa faz, por exemplo, comprando ações de outras empresas, né? E aí, esses rendimentos que ela tem em razão desse investimento que ela fez, também é considerado como outras receitas operacionais. A receita financeira, como falei, né, são aqueles encargos que podem ocorrer, como, por exemplo, como a empresa compra mercadoria, e aí o fornecedor, ele fala, no caso do pagamento antecipado, ele vai dar um desconto, né, para a empresa, e aí se a empresa paga essa nota fiscal antecipada e consegue esse desconto, ela obtém uma receita financeira aí, em razão desse financiamento, né, porque a compra, né, com o fornecedor, nada mais é do que um financiamento. Quando fala compra, no caso, a compra a prazo, né, no caso, não a compra à vista. O que pode ser uma receita financeira no caso aqui também, quando ela vende mercadoria para o cliente, certo? E aí esse cliente, ele paga atrasado pela duplicata, ele compra a prazo. Obviamente que esses juros que a empresa recebe aí, também é considerado uma receita financeira para ela. Ela fez um financiamento para o cliente, e esse cliente pagou aí um valor a mais em razão do atraso na data de pagamento. Temos ainda que pode ser receita financeira, aplicações financeiras, né, banco, poupança, e por aí vai. Outro tipo de receita que nós temos aí também é a receita de serviços, certo? Então, não necessariamente a venda sempre de produtos. Beleza, vamos falar agora mesmo sobre a estrutura aqui da demonstração de resultado. Então, nós já falamos aqui que é uma demonstração vertical, né? O sentido dela é vertical e é de cima para baixo. Começamos pela receita, depois retiramos as despesas e chegamos ao resultado lucro ou prejuízo de forma dedutiva. As deduções da receita bruta que nós temos aí corresponde à receita bruta de venda ou serviço subtraída das seguintes deduções. Quais são elas? Os tributos incidentes sobre as vendas, corresponde aí aos seguintes impostos: ICMS, ISS, PIS/PASEP, COFINS, certo? Então, esses tributos que incidem sobre as vendas, eles são deduzidos da receita bruta,
isso na DRE, certo? Para obtermos outras informações. Devolução de vendas e vendas canceladas, também, né? Ele vendeu, ela registrou a receita no momento que ela vende, e posteriormente o cliente vai lá e devolve uma parte da mercadoria que comprou, em razão de estar fora da especificação, ou está com defeito, alguma coisa nesse sentido, certo? E aí pode haver devolução de vendas também, ou cancelamento, né? Nesse caso aí também tem que ser fazer a dedução em cima da receita bruta. O abatimento sobre vendas também compreende a diminuição do valor da venda quando há necessidade de realizar uma reparação ao cliente, certo? Então, o cliente recebeu a mercadoria apresentou um defeito posterior ali, e aí a empresa resolve dar um abatimento para que o cliente não venha a devolver aquela mercadoria, e o cliente aceita, né? Pode acontecer também. E o desconto incondicional concedido também vai ser considerado uma dedução da receita bruta, que é aquele que se dá no momento da venda, né? Que é conhecido como desconto comercial. Bem, só um momentinho, pessoal. E aí, depois que nós temos a receita bruta e as deduções de todas as receitas que foram advindas aí do processo em determinado período, nós chegamos aí à receita líquida, certo? Então, a receita líquida nada mais é do que a receita bruta deduzida ali as respectivas situações que nós acabamos de falar. Então, de acordo com o artigo 208 do decreto 9.580 de 2018, e do regulamento que trata do regulamento, né, do imposto de renda, determina que a receita líquida será a receita bruta deduzida das devoluções, vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente, dos tributos sobre as excedentes e valores decorrentes do ajuste a valor presente, né? Nós temos ainda essa última situação aqui, ó, que são possíveis deduções em razão de ajustes a valor presente. Temos também como dedução da receita o custo da mercadoria, ou do serviço, ou do produto vendido, certo? Então, aquilo que se paga pela mercadoria que se vende, ou que se paga para produzir a mercadoria, ou que se paga para produzir o serviço. Representam os custos dos produtos fabricados, das mercadorias vendidas, ou dos serviços prestados. Também entra nessa dedução, certo? Então, nós estamos seguindo aqui a mesma ordem que nós temos na DRE. Se nós pegarmos aqui, ó, damos uma olhada, como vocês podem ver, ó, receita operacional bruta, eu falei nos slides, o que é a receita operacional, quais são os tipos de receitas, né, que nós podemos ter. As deduções da receita bruta, acabamos de falar, vendas canceladas, devoluções de vendas, descontos condicionais, abatimentos, impostos. Chegamos à receita operacional líquida, ou receita líquida, certo? E agora nós estamos falando aqui, ó, dos custos das mercadorias vendidas. Isso aqui é a DRE, né, gente? Nós começamos aqui com a receita, ó, menos essas deduções, que é igual à receita operacional líquida, que menos o custo da mercadoria vendida, a gente vai chegar ao lucro operacional bruto, que é a nossa próxima informação aqui. Então, nós estamos seguindo aqui a mesma ordem que nós temos nesse demonstrativo, que é dedutivo e é verticalizado, certo? De cima para baixo. O custo da mercadoria vendida é composto pelo valor de aquisição, seguro e transporte até o local de venda e tributos devidos na aquisição, ou importação, taxas, ou seja, todos os valores que estão relacionados à compra da mercadoria que se pretende vender ou que se vendeu, certo? Isso é que é o custo da mercadoria vendida. Obviamente que aqui, nesse caso da DRE, nós vamos colocar somente o custo das mercadorias que já foram vendidas, certo? Senão não faz nenhum sentido. E aí, uma vez calculando lá, pegando a receita bruta, tirando as deduções, chegando à receita líquida, tirando o custo da mercadoria vendida, nós chegamos ao que nós chamamos de lucro operacional bruto, que também é conhecido como lucro bruto. Corresponde à diferença entre a receita líquida, o custo das mercadorias vendidas, que pode ser positivo esse resultado, quando a receita for maior do que custo, que resultará no caso de lucro bruto, certo, gente? Então, na verdade, ele é um resultado, né? Você está falando de lucro aqui, mas ele é um resultado operacional bruto, que pode se chegar ao lucro operacional.
Não necessariamente, né? Então, pode acontecer também, e nesse momento da DRE, não ser um lucro aqui. E aí nós vamos ter que colocar aqui como sendo um prejuízo operacional bruto, certo? Mas desejável que seja o lucro mesmo. E aí depois, ó, nós temos o quê? A retirada das despesas operacionais, certo? Então, quais são essas despesas operacionais que nós temos? Nós temos aí as despesas de vendas, também que pode ser chamado de despesas comerciais, gastos com promoção, colocação e distribuição de produtos, comissões sobre essas vendas, as despesas gerais administrativas, que representa todas as despesas relacionadas com a administração geral, como, por exemplo, salários, encargos de pessoal, gastos com aluguel, material de escritório, energia elétrica, né? Incluso nesse grupo as despesas também com a depreciação e amortização, nós temos, né? E temos aí, posteriormente, outras receitas e despesas operacionais. Então, mais uma vez aqui, ó, as despesas operacionais, né, despesas com vendas, gerais administrativas, despesas financeiras, se houver, receitas financeiras, se houver, já falamos, para chegar aqui a um lucro ou prejuízo operacional, certo? Um resultado operacional. Uma vez chegando esse resultado operacional, nós vamos acrescentar aqui possíveis receitas não operacionais ou possíveis despesas não operacionais. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor para vocês, né? Certo? Então, aqui, estamos aqui nessa parte aqui. Possíveis receitas não operacionais, possíveis despesas não operacionais. Outras receitas e despesas operacionais. Representa os resultados provenientes das atividades acessórias da empresa, como exemplo, ganhos e perdas de equivalência patrimonial, receitas de dividendos provenientes de investimentos avaliados pelo custo, receita de aluguel, variações monetárias passivas e ativas. Aqui nós temos algumas nomenclaturas aqui que também são utilizadas dentro da DRE, e nós estamos falando, obviamente, de empresas que também fazem transações comerciais com o mercado externo, certo? E muitas vezes essas empresas utilizam essas nomenclaturas para mostrar o que significa aquele elemento da DRE. Mas no caso aqui a gente vai ter tanto a nomenclatura em inglês como a de português. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, LAGIR, né? É o lucro antes dos juros ou imposto de renda, que também é conhecido por EBIT. O EBIT é a nomenclatura em inglês do LAGIR, certo? Então, se nós pegarmos aqui na DRE, ó, resultado do exercício antes dos juros e tributos, né? Então, aqui, ó, resultado do exercício antes da provisão para imposto de renda e juros. Na verdade, aqui, antes dos juros e dos tributos, o LAGIR seria aqui, né? Lucro ou prejuízo operacional. Porque aqui nós temos a parte de juros e aqui nós temos a parte de tributos, certo? Então, esse mesmo LAGIR aqui também é conhecido por EBIT. Em inglês, a sigla seria EBIT, né? Beleza. Aí falar sobre o que é despesa financeira, né? Nós já falamos, pagamento de capital de terceiros, ou seja, tarifas bancárias, juros pagos, ou efetuados por pagamento em atraso, descontos concedidos aos clientes, as receitas financeiras, que seria os ganhos recebidos da entidade em função de terceiros, juros no recebimento de contas, né, de fornecedores, aplicações financeiras, por aí vai, para se chegar ao resultado líquido do período, certo? Então, se nós olharmos aqui na nossa DRE, o resultado líquido do período, no caso aqui, nós estamos tratando aqui de um modelo de DRE, que ele é um modelo geral, né? Ou seja, nós estamos falando também da DRE que pode ser aplicada, por exemplo, para uma empresa de capital aberto, uma SA, certo? Se for uma SA, ela vai ter aqui, poderá ter aqui, ó, a inclusão de campos, como, por exemplo, participações, né? Participações de lucros, debêntures, empregados,
administradores, partes beneficiárias, fundos de previdência, certo? Então, empresas de grande porte, de capital fechado, de capital aberto, elas podem vir a ter aqui alguns elementos que, por exemplo, a empresa limitada não vai ter, certo? Ou seja, o resultado do exercício aqui, ó, após a provisão para imposto de renda e contribuição social, ela já poderia ser lucro final aqui, dependendo do tipo de empresa, certo? Ou, se for uma empresa que ainda entre qualquer tipo de subtração em razão de pagamento de participações, debêntures, valores empregados, administradores, partes beneficiárias ou fundos de previdência, ela também teria que incluir isso aqui para depois apurar o resultado líquido dela, certo? Mas, enfim, essa estrutura é uma estrutura geral, como eu falei, né? Ela pode ser aplicada ou não, dependendo do tipo de empresa, e ela precisa ser adaptada a cada tipo de empresa, né? Se a empresa tiver mais informações, ela vai, obviamente, incluir aqui essas informações. Se ela não tiver informações que estejam contempladas aqui, ela vai retirar essas informações simplesmente e apurar o resultado dela. Beleza? E aí, pessoal, a gente chega aqui ao final desses elementos da DRE. Enfim, apenas mesmo para mostrar para vocês e para relembrar o que é uma DRE, certo? Eu trouxe aqui uma atividade hoje para vocês relembrarem como é que se faz, como é que se elabora uma DRE, certo? Então, qual é o ponto de partida para a gente chegar ao lucro? O lucro é a principal informação para efeito de tributação. Então, se eu não consigo, se eu não entendo, eu não sei como é que se chega ao lucro, né, eu já estou aí perdendo uma parte do conhecimento que é necessária na aplicação de determinados tipos de situações em auditoria, certo? Então, quem poderia me responder qual é o nosso ponto de partida para a elaboração da nossa demonstração de resultado do exercício? Dentro da contabilidade, onde nós estaríamos buscando essas informações que foram faladas, né, que estão contempladas aqui, ó. Onde eu posso ver na contabilidade o valor da minha receita operacional bruta durante um determinado período. Vamos colocar aí de 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Aí lá em 31 de dezembro a gente vai fazer aqui a DRE, onde é que a gente vai buscar a informação da receita operacional bruta obtida nesse período, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quem poderia me responder? Quando a gente fecha nosso livro caixa, a gente extrai o balancete de verificação, né? E nesse balancete a gente tira as contas que são patrimoniais e as contas que são de resultado, é isso mesmo? Certo. Mas aí, é isso mesmo, a gente vai tirar, né? Nós temos ali, na verdade, o livro diário e o livro razão, certo? Isso, razão. Exatamente. Então, lá no razão, se nós pegarmos os saldos finais das contas, onde nós temos tanto as contas patrimoniais como de resultado, nesse razão nós vamos conseguir obter todas essas informações, certo? Por quê? Porque nós temos uma conta de movimentação de receita no razão. Nós não temos essa conta no patrimônio. Se você pegar lá o balanço patrimonial, você não vai encontrar uma conta de movimentação de receita. Mas no livro razão, você fez essa movimentação. Até porque você precisou de fazer a apuração do resultado do exercício para ver se a empresa teve um lucro ou prejuízo naquele período e passar aquele lucro ou prejuízo para o balanço patrimonial no PL da empresa, certo? Então, há todo um sistema aí, onde nós temos aí uma interface entre o livro diário e o livro razão. Os dois precisam estar sempre conectados, né? Eles se conversam ali dentro do sistema contábil, certo? Então, o ponto de partida, realmente, como foi falado pela Juliana, vai ser o livro razão para a gente, tá? Então, se nós pegarmos lá o registro em 31 de dezembro, né, considerando que a gente está fazendo o levantamento nesse período, o saldo das contas dessas informações nós precisamos
é que vão dar possibilidade à montagem e elaboração da DRE. Perfeito? Ou seja, essa atividade que eu postei para vocês, ó, ela traz aqui justamente o quê? Uma situação de saldo do livro Razão em 31/12/2020. Certo? Então, nós temos aqui contas patrimoniais e contas de resultado. Certo? As contas de resultado, nós já sabemos que são as contas de receitas e despesas. Certo? Na DRE, nós vamos ter a informação, basicamente falando, das contas de resultado, basicamente falando. Ainda que nós podemos ter uma informação ou outra que seja de uma conta patrimonial, certo? Mas, no geral, aqui são contas de resultado. E aí, com base nessas informações que nós temos aqui, é que nós montamos essa DRE, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui nessa atividade? Esse é o primeiro passo que nós temos, né? É montar a DRE, que é o ponto de partida, na maioria das vezes, para se chegar ao valor do tributo, a quanto vai se pagar em termos de tributo, certo? Então, vamos lá. Pegando aqui. A primeira informação que nós temos é encontrar a receita operacional bruta. Beleza, então a gente vai lá, está aqui. Receita de vendas, certo? Se fosse, se nós tivéssemos aqui também uma combinação de receita, como por exemplo, receita de serviços, também entraria como receita operacional, porque a empresa ela pode vender mercadorias e ela pode também vender serviços. Não tem problema nenhum, ela pode vender as duas coisas. Perfeito? Então, não necessariamente nós vamos ter na receita bruta somente um tipo de receita. Isso eu falei aqui para vocês, inclusive, nos slides, né? Quando nós falamos aqui, ó, os tipos de receitas que nós temos. Certo? Receita operacional bruta, né? E outras receitas operacionais também que nós podemos ter aqui. Beleza? Então, essas receitas brutas, elas precisam estar aqui, nessa informação, nessa primeira informação que nós temos aqui. Perfeito? Aí depois, ó, as deduções da receita bruta, vendas canceladas ou devolução de vendas. Você vai lá e procura no seu livro Razão, né? Se você teve devolução de mercadoria, abatimento, certo? Aqui, ó, abatimento de vendas. Perfeito? Então, se tem abatimento de vendas aqui, é porque em cima dessa receita aqui, ó, foi feita uma devolução aqui, de alguma coisa, melhor, se tentou se fazer alguma devolução onde não foi, foi negociado e foi feito um abatimento aqui para o cliente, né? Mas poderia ter também a devolução aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui devolução, acho que não tem, né? Não. Poderia ter devolução também, né? Enfim, nós vamos encontrar todas essas informações que estão solicitadas aqui, lá no livro diário. O que tiver, vocês vão colocando aqui, ó. Onde tem menos, obviamente, vocês vão diminuir, né? Então, receita, não tem nada, ó, é positivo. Tem um menos na frente aqui, vai diminuindo, é negativo. Tem igualdade, tem que se fazer a igualdade. Somatório, menos, né? Vai chegar ao igual aqui. Custo da mercadoria, negativo, vai chegar ao igual aqui de resultado operacional bruto. Despesas operacionais, aí tem despesas com vendas, despesas gerais. Então, todas as informações você consegue pegar aqui, ó. Despesas de salários, né? Nós temos juros bancários aqui também, ó. Nós temos ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas entra aqui, ó. Os impostos incidentes sobre a venda, certo? Então, ele vai entrar deduzindo essa receita, para se chegar a essa receita operacional líquida. Ou seja, vocês vão simplesmente pegar todas as informações que vocês precisam no livro Razão e passar e montar aqui a demonstração do resultado do exercício dessa empresa, tá? Até chegar aqui a um resultado final. Ah, professor, onde é que eu acho participação? Aqui vocês não, essa empresa aqui não tem participação, tá? Se tivesse aqui algum razonete aqui com participações, você colocaria, mas não tem, então você vai excluir isso aqui. Ah, onde é que eu boto debêntures? Tem debêntures aqui? Não tem, ó. Se procurar não vai achar, porque essa empresa não é uma empresa SA, então não vai entrar essa informação, você vai excluir. Também não tem participação de empregados, nem de administradores, nem de parte beneficiárias, nem de fundo de previdência. Então, essa parte final aqui, ela vai ser totalmente excluída, certo? Porque ela não se encaixa para esse tipo de empresa.
Beleza? Mas as demais informações aqui, ó, vocês vão fazer, vão encontrar. Beleza? Como é que você vai chegar aqui, por exemplo, calcular o imposto, né? Que está dizendo aqui, ó, considerando um percentual de 9% de contribuição social e 25% de imposto de renda. Perfeito? Então, quando vocês chegarem a esse resultado aqui, ó, resultado do exercício antes da provisão para imposto de renda e contribuição social, é que vocês vão calcular a provisão para a contribuição social e para imposto de renda, para depois chegar ao resultado do exercício aqui, certo? Que seria aqui, no caso aqui, o resultado final, né? Considerando que para essa empresa nós não temos essas informações aqui abaixo. Perfeito? Ou seja, é um exercíciozinho básico, né? Simples, mas que é importante para vocês lembrarem como é que se chega ao lucro de uma empresa, né? Qual é a base para se chegar ao lucro? É o livro Razão, certo? Então, todas as informações estão lá. A única coisa que vocês precisam saber é buscar a informação e colocar na DRE. Buscar a informação, colocar na DRE. E aí, depois, fazer o cálculo, né? A DRE nada mais é do que uma estrutura verticalizada de somas e subtrações. Nada mais além do que isso, né? E aqui a gente tem que fazer um cálculo percentual aqui, para também diminuir também a contribuição social em imposto de renda. Enfim, nada que vocês não consigam fazer aí. Eu não tenho dúvida que todos vão chegar ao resultado correto aqui da empresa, que pode ser um lucro ou um prejuízo. Beleza? Então, essa vai ser a atividade de hoje, fazer o resultado, calcular, elaborar aqui a DRE, chegar ao resultado final da empresa, nesse período. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Tranquilo? Vamos fazer aqui a chamada. E aí eu vou liberar vocês para fazerem atividade, entregarem atividade. Nossa primeira atividade do segundo bimestre. Bem, a Andréia está aí? Andréia Sim, Vieira, professor, estou aqui. tá aí. Antônio Vinícius. Benícia. Presente. Dijan. Cadê o Dijan? Está aí hoje não? Não, o Dijan não apareceu hoje para a aula. Edilson. Também não. São Mateus. Elielson. Erivelto. Fernando Oliveira. Também não, Fernanda. Henrique. E o Darli. Presente. Henrique presente. O Henrique está aí. E o Darli não.
Jefferson. Cadê o Jefferson? Também não está presente. Jonas está aí, quer ver? Josiane. Juliana da Rocha. Presente, professor. Juliana Franco. Estou aqui. Karina. Karina não está presente. Ciane está aí, eu vi. Presente. Larissa também não. Nayane. Rayan. Presente. Raquel. Cadê a Raquel? Sam. Presente. Fernanda, essa hora de você chegar, Fernanda. Já tinha até tomado falta já. Suelen. Thalita tá aí. Beleza. Pessoalzinho, então é o seguinte. Deixa eu entrar aqui no Moodle. A atividade está aqui. Eu vou colocar ela como tarefa. Deixa eu mudar isso aqui. Abrir uma tarefa aqui para vocês. Então, eu vou botar aqui, ó, para o dia 5, que é hoje. Vou colocar aqui até as 23 horas a entrega. Dá mais uma hora aqui além da aula. Tá? Mas o exercício é rápido, né, gente? Eu acho que vai dar tempo. Agora são 20 horas e 37 minutos. Muitos vão terminar bem antes das 22 horas, mas eu vou deixar um prazo aqui um pouquinho a mais, só para dar um respiro aí para vocês. Ok, tá aqui, ó. Atividade aula 10, data de entrega 5 de maio de 2021 até as 23 horas. Baixem aí a atividade, que é essa aqui, e façam usem essa estrutura como base, tá? Podem utilizar essa estrutura aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo aí? Nenhuma dúvida? Até agora não, professor. Mas se tiver, pode perguntar aqui, né? Pode, claro. Sem problemas.
tá bom? Então, façam a atividade então, e assim que vocês terminarem, vocês enviam para mim aqui pelo Moodle, tá? Pelo Moodle. Uma tarefa que eu abri para vocês agora. Bom, vou ficar aqui, se tiver alguma dúvida, vocês me chamam.